Glória a Deus. Eu sei que hoje pela manhã eu fiquei até uma parte do culto. Eu tinha um casamento hoje de manhã e aí eu convidei o Eric para estar ministrando. E eu sei que foi uma grande bênção, né? Foi muito especial, né? Os irmãos que eu conversei, que estavam no culto da manhã, né, foram tremendamente abençoados, né? E a palavra dele foi tão boa que eu queria que ele pregasse de noite de novo, né? Mas aí ele tem o culto dele lá e ele está lá cuidando da igreja. E durante essa semana, eu buscando a Deus, Deus colocou algo no meu coração que eu quero repartir com vocês nesta noite. E eu penso que se entendermos esse princípio, seremos tremendamente abençoados. O tema da minha palavra é como viver uma vida abundante. Fala assim, como viver uma vida abundante. Uma vida abundante na presença do Senhor, queridos, porque não há vida abundante sem estarmos na presença do Senhor. Eu quero pensar contigo em 3 versículos da palavra de Deus, entre tantos outros que nós vamos estar vendo, mas que falam a respeito da vida. O primeiro versículo está lá em 1 João 5,12, que diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Repete após mim, quem tem o Filho tem a vida. Ou seja, quem tem o Filho de Deus dentro do seu coração, esse começa a experimentar a vida abundante. Segundo versículo, João capítulo 14, verso de número 6, que diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus falando aos discípulos, ele diz assim: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o que Jesus fala? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E o terceiro texto está lá em João 10:10, na segunda parte do versículo, que diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Repete após mim, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então a vida com Jesus é uma vida abundante, amém, amados? Quem aqui assistiu aquele filme, eu acho que esse filme já deve ter quase 10 anos, A Vida é Bela? Quem assistiu esse filme? Levante a mão. Uma história muito linda daquele filme, mas muito linda mesmo. E o que mais me chama a atenção é um filme que fala da Segunda Guerra Mundial, onde um casal com um menininho pequeno, eles tinham uma vida muito boa, eles brincavam com aquela criança, e agora entrou a guerra, e por conta da guerra ter entrado, aquela família é levada presa, e lá no campo de concentração, essa família é separada, o pai é separado da mãe, e o menino fica com o pai. Gente, é um filme muito lindo, onde aquele pai faz de tudo, dentro daquele campo de concentração, para abençoar a vida do filho. E o filho não tem noção do que está acontecendo, por conta do trabalho do pai, por conta do esforço do pai, de cuidar bem daquele menino naquele lugar tão perigoso. E eu não vou te contar o final do filme, senão não tem graça. Mas se você passar numa locadora ou na internet, eu te aconselho. É um filme assim, que tem uma história que com certeza vai abençoar a sua vida e você vai chorar no final. Você vai chorar no final. E quando eu pensei nesse tema, eu lembrei desse filme. E eu lembrei no esforço daquele pai, para que aquele filho, mesmo num lugar tão difícil como ele estava, ele pudesse ter uma vida normal e uma vida abundante. E eu fico pensando no esforço de Deus e no trabalho de Deus para que eu e você possamos ter uma vida abundante na face dessa terra. Então, queridos, nós somos 100% dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Existem apenas 2 maneiras de ver a vida. Uma é pensar que não existe milagres e a outra é entender que tudo é um milagre. Tudo é um milagre. Este copo de água, eu posso olhar para ele e dizer, isso aqui é normal, é um copo de água. Mas eu posso olhar para ele e dizer, isso aqui é um milagre da parte de Deus, porque tem lugar na face dessa terra que não tem água. Então eu olho com uma perspectiva diferente, com um entendimento diferente. Quem disse essa frase tão linda foi o Albert Einstein. A sua vida é única e você precisa cuidar bem dela. Você sabia que você só tem essa vida aqui na face dessa terra? Então nós precisamos entender que como nós só temos esta vida, Hebreus capítulo 9, verso 27 diz assim: porque ao homem está ordenado morrer somente uma vez. Depois disso, o que vem? Vem o juízo.
Então nós só temos esta vida. É esta oportunidade que você tem de ser um bom pai, de ser uma boa esposa, de ser um bom filho, de glorificar o nome do Senhor, de ganhar almas para o Senhor Jesus, de sorrir, de ser feliz. É esta oportunidade que você tem. Salmos 90, verso 10, diz assim que alguns, por robustez, vão chegar aos 70. E outros, por uma força maior ainda, por um vigor maior, vão chegar aos 80. Mas aí é canseiro, o corpo vai estar muito cansado. Então nós precisamos entender, amados, que viver e desfrutar da vida é possível ser feliz, se tivermos Jesus dentro do nosso coração e Ele direcionando os nossos caminhos. Entender que quando estamos no reino de Deus, quando estamos buscando a presença do Senhor, Ele vai renovando as nossas forças, Ele vai renovando o nosso ânimo, Ele vai nos levando a enxergar as coisas de uma forma diferente. E a vida, ela começa a ser bela, como no filme A Vida é Bela. Aquele pai, ele tinha tudo para ficar chorando num canto, triste, mas ele entendia que ele podia fazer diferença no lugar onde ele estava. Você pode fazer diferença onde o Senhor tem te colocado. Você pode fazer diferença dentro da sua casa. Você pode fazer diferença dentro do seu trabalho, na rua onde você mora, no condomínio onde você mora, aonde você estiver. Você pode e deve fazer diferença. Quantas pessoas vivem pensando assim? E talvez até você já falou algumas dessas frases. Com certeza, pelo menos uma delas, se você não falou, você pensou. Um dia eu vou ser uma pessoa melhor. Um dia eu vou ter mais tempo para a minha família. Um dia a minha vida vai melhorar. Um dia eu vou trabalhar menos. Um dia eu vou me preocupar menos. Um dia eu vou ter um melhor relacionamento com as pessoas que estão à minha volta. Um dia eu vou procurar uma igreja. Um dia eu vou perdoar aquela pessoa. Um dia, e os dias vão passando e vão passando. E as coisas nunca acontecem. Porque a gente só fala que vai fazer, mas não faz o que precisa ser feito. Nós não tomamos as atitudes que nós precisamos tomar. Sabe quando esse dia vai chegar? Nunca. Porque se não fizermos o que precisamos fazer, porque para que estas coisas mudem, primeiro nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos ter alegria com a vida que estamos vivendo. Ah, pastor, mas está difícil. Meu irmão, minha irmã, com Jesus dentro do nosso coração, com Jesus cuidando dos detalhes da nossa vida, nós podemos passar por alguns momentos de aperto, com certeza, e vamos passar. Mas a gente pode sorrir mesmo em meio às tribulações. Nós podemos, queridos, é possível. É possível. Mas a gente fica amargurado. A gente entrega, esmorece. Sem uma vida transformada, as coisas ficarão da mesma forma. Se você não decidir mudar de vida, sua vida nunca vai mudar. Você precisa tomar algumas decisões na sua vida. Eu hoje estava fazendo um casamento, na parte da manhã, e algo muito interessante aconteceu na vida daquele casal, especialmente na vida daquele rapaz. Há uns anos atrás, ele chegou no encontro quebrado. Terminou a libertação, ele me procurou. Ele falou, preciso conversar com você. Eu falo, pois não, no que eu posso te ajudar? E ele começou a contar um pouquinho da vida dele. Alcoólatra, fumava 2 maços de carteira de cigarro por dia, casamento destruído. Pensa num cara quebrado. E ele olhou para mim e ele falou, pastor, eu vim nesse lugar. Eu sei que foi Deus que me trouxe aqui, porque é a minha última esperança de mudar de vida. E eu falei para ele, depende de você tomar uma atitude hoje. Deixar Jesus entrar dentro do seu coração e você começar a fazer o que precisa ser feito. Ele falou, eu aceito esse desafio e eu quero. Ele entregou a vida a Jesus, orei com ele, fez a oração de confissão. Desde aquele dia, isso já está indo, eu acho que para 3 anos, acho que até mais de 3 anos, ele nunca mais acendeu um cigarro e colocou uma bebida alcoólica na boca. Ele teve uma transformação. E o casamento começou a ser restaurado.
E à medida que o casamento foi restaurado, eles tinham um sonho de fazer uma linda festa de casamento, porque eles casaram meio que daquele jeito, apertado, foram lá no cartório e só casaram, mas ela tinha um sonho no coração. Queridos, quando nós mudamos de vida, quando nós mudamos de atitude, Deus vai realizando os sonhos do nosso coração. E hoje eu pude estar lá com eles, assim, num momento tão especial. E foi realmente muito emocionante, porque eu olhei para ele e eu falei, um dia, você chegou quebrado, mas o Senhor te restaurou. E hoje Ele me ajuda nos encontros a restaurar outras pessoas. Sabe o que é isso, queridos? Isso é mudança de vida. Quando nós mudamos de vida, nós começamos a ser remédio na vida de outras pessoas. Mas tem gente que está 5, 10, 15 anos sentado no banco, ouvindo a palavra de Deus, mas não tem mudança de vida. E aí diz, Deus não me ama, Deus te ama, mas você precisa tomar uma atitude. Deus, Ele te ama, Ele quer te usar, mas você precisa fazer as coisas que precisam ser feitas. É levantar pela manhã, agradecer ao Senhor por um novo dia, é olhar para a sua esposa, para o seu esposo e dizer, eu te amo, que Deus abençoe o seu dia. É olhar para os seus filhos e dizer, eu te amo, que Deus abençoe o seu dia. É fazer as coisas simples que precisam ser feitas. Muitas vezes nós não agimos como devemos agir e nós queremos os resultados, queridos. Não tem como ter resultado sem renúncia. Sem renúncia. Se começarmos a renunciar às coisas deste mundo e a desfrutar das coisas do reino de Deus, das bênçãos do reino de Deus, Ele vai começar a mudar a nossa vida e a sua vida vai ser uma vida abundante. Vai ser uma vida bela. Porque o que eu tenho encontrado hoje, nesses anos servindo ao Senhor, pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda não conheceram do amor de Jesus. Pessoas que estão dentro da igreja, mas estão com os mesmos problemas de 15, 20 anos atrás. Deus quer te levar a experimentar algo novo. Deus quer te levar a começar a sonhar com coisas grandes. Tem alguns que já estão com uns probleminhas, que já é como se fosse um bichinho de estimação. Esse aqui é meu. Daí, meu irmão, como é que você está? E daí, minha irmã, como é que você está? Ah, pastor, daquele jeitinho. O problema é o mesmo. Não mudou. E a pergunta que eu faço, Deus está interessado em abençoar, sim ou não? Claro que está. Mas por que as coisas não acontecem? Porque nós não fazemos o que nós precisamos fazer. Eu não sei se eu vou conseguir terminar essa mensagem, porque ela acabou ficando um pouco longa. Tá? Eu vou ir até onde der aqui. Aí depois a gente termina aí, porque é um assunto tão interessante. Primeira coisa que nós precisamos entender, que é entender a visão correta sobre a vida. Precisamos entender, precisamos ter esta visão correta sobre a vida. A vida tem um ciclo natural. Qual que é o ciclo natural da vida? Nascer, crescer, multiplicar, envelhecer e morrer. Esse é o ciclo natural. Você vai nascer, você vai crescer, aí você vai casar, vai ter os filhos, depois vai ser um avô, uma avó, e vai chegar o dia que Jesus vai te chamar. Ah, pastor, não quero ir. Aí não tem querer, meu irmão. Quando Ele chamar, chamou. Quando gritar a sua senha, não tem como passar para o outro, não. É você mesmo, tá? Sem chance. Mas nós precisamos entender, esse é o ciclo natural. Esse é o normal. Agora, se nós entendermos o que Gálatas 2:20 diz, Paulo escrevendo à igreja da Galácia, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Fala assim, Cristo vive em mim. Agora olha que lindo, queridos. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia! Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu não vou olhar para o Cristo e dizer, ô Cristo, não vou com a sua cara. Eu quero que você se estrepe. Não, porque se Cristo vive em mim, eu vou olhar para o Cristo e vou dizer, Cristo, que Deus te abençoe, que Deus te ajude a que você possa conquistar, realizar os seus projetos, seus sonhos, porque Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu não vou olhar para o irmão e para mais, não vou muito com a sua cara, meu irmão.
você tem uma cara meio enferruscada, não sorri muito. Se Cristo vive em mim, eu vou olhar para a pessoa e vou dizer: meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Nós não somos assim tão chegados, mas eu te amo em Cristo Jesus. E o desejo do meu coração é que você se dê bem na face dessa terra, que a sua família seja abençoada. Sabe, queridos, se Cristo está dentro de nós, nós precisamos ter as obras de Cristo. Mas a tal da carne é uma desgrama, não é não? É uma luta dentro de nós com a tal da carne. Porque as obras da carne nos impedem de viver uma vida abundante, é verdade ou não? Ou você não tem aquele dia que você levanta meio atravessado. Ou aquele dia que você não quer muita conversa e aí qualquer coisinha pode dar uma briguinha. Todos nós temos que lutar contra a nossa carne todos os dias. A gente quer ser dono da razão. Se alguém falar alguma coisa, você já engrossa a voz, já faz uma carinha feia. Agora, se Cristo vive em você, queridos, quando Ele estava sendo julgado, quando Ele estava sendo açoitado, quando Ele estava sendo pregado naquela cruz, Ele se calou como um cordeiro. Você vê Jesus resmungando? Jesus justificando? Você não vê. Agora, se Ele vive dentro de nós, nós precisamos ter as mesmas atitudes. Mas a gente já quer engrossar a voz. E já quer muitas vezes partir para a discussão e para a ignorância. O que Paulo está dizendo? Que nós precisamos crucificar a nossa carne todos os dias em Cristo Jesus. Para vivermos esta vida abundante, tendo Jesus dentro do nosso coração. Agora, a primeira coisa que nós precisamos corrigir nesta questão da vida é algo muito interessante. A visão correta da vida não consiste em receber, mas em dar. Aqui está uma grande questão. Fala assim: eu não vim a este mundo para receber, mas para dar. Aqui o negócio pega. Porque a gente só quer receber, é verdade ou não é? A gente gosta de receber elogio, a gente gosta de receber presentes, de ganhar presentes. A gente gosta, né, que alguém dê um tapinha nas costas e diga: você é uma bênção. A gente gosta de receber. Mas se entendermos que estamos aqui neste mundo para dar. Mas dar o quê, pastor? O que nós precisamos dar? Eu e você, nós fomos colocados aqui neste mundo. Não é para tirar, não é para extrair, não é para tomar, mas sim para dar, para contribuir, para cuidar, para acrescentar, para zelar. Mudar essa perspectiva muda tudo na nossa vida, queridos. Entender que eu estou aqui para colaborar com aquele que está abatido, para ser bênção naquele que está passando por uma situação difícil. Eu estou aqui para poder levar uma palavra de ânimo. Eu estou aqui para ser um instrumento de cura. Eu estou aqui para ser uma bênção nas mãos de Deus. É para isso que o Senhor te fez. O Senhor não nos fez para sermos filhos pidões. E a gente é muito rápido para pedir, não é? Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquele outro. Estavam os potes aqui na virada do ano, com óleo. E tinha pedido de todo jeito. Não estou falando que está errado você colocar pedido aqui, porque eu também coloquei os meus. Mas eu fico pensando, a gente devia fazer um tempo como esse, só para escrever coisas agradecendo ao Senhor. E o que nós queremos fazer na obra de Deus e para as pessoas. Porque para pedir nós somos muito rápidos. Ou é só eu? Você é igual eu ou não? Você tem uma cara de pidão, hein? Eu estou olhando aqui, tem uns que tem uma cara de pidão, hein? Mas é o nosso natural, e isso desde criança. Não é assim, o nenezinho vai crescendo, e aí ele já começa a pedir mamar. E antes de falar, não sabe falar, mas aí ele já aprendeu que quando chora alto, a mãe e o pai atendem logo. E aí já começa a pedir desde cedo. E aí eles vão crescendo, vão ficando experts no assunto. Veja só, querido, Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, na terra, para cuidar e para cultivar a terra. Deus colocou Adão no jardim para quê? Para cuidar, para lavrar, para guardar a terra. Note que Deus não colocou o homem para administrar a obra da criação. Deus colocou o homem para administrar a obra da criação. E você pode me fazer uma pergunta que já fizeram para Jesus.
Fizeram para Jesus essa pergunta: Senhor, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? O que eu preciso fazer? E olha só a resposta de Jesus. Porque na verdade eu e você não precisamos fazer nada, a não ser dizer: Jesus, entra dentro do meu coração. Eu entrego a minha vida a Ti, porque eu quero ter uma vida abundante. E aí o nosso nome vai ser escrito no livro da vida. Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, porque Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. O que nós precisamos é receber e crer. 1 João 1,12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando recebemos Jesus, agora nós somos filhos de Deus. Reconhecemos o senhorio de Jesus sobre a nossa vida. E a nossa vida começa a mudar, ela começa a ter um rumo. Ela começa a ter uma direção. Amém, amados? Outra coisa muito importante para termos esta vida abundante, nós precisamos ter uma autoimagem saudável de nós mesmos. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que imagem você tem de você mesmo? Quem você pensa que você é? Você se compara aos outros? Eu tenho aprendido algumas coisas na minha vida, que quando nós buscamos a Deus, quando nós fazemos a nossa parte, Deus vai nos abençoando, e à medida que Deus vai nos abençoando, Ele vai alinhando o nosso caminho. A gente não fica se importando com as pessoas que estão do nosso lado. A gente não fica se comparando a essas pessoas, porque a comparação é algo terrível. Quando você se compara a alguém que tem prosperado mais que você, que tem crescido mais, e você começa a olhar para essa pessoa, você corre um sério risco de ter a inveja brotando dentro do seu coração. Mas tem o outro lado também. Quando você olha para alguém e você vê que você cresceu mais, que você tem prosperado mais, que as coisas têm acontecido para você, você também corre um risco de ficar orgulhoso e soberbo. Por isso que é importante cada um cuidar da sua vida. E não ficarmos olhando para as pessoas que estão à nossa volta, assim no sentido de ficar comparando. Eu gosto de aprender com as pessoas. Eu gosto de aprender, com aquilo que tem acontecido na vida das pessoas. Mas eu não fico me comparando com ninguém. Eu quero cuidar da minha vida, e eu quero cuidar bem da minha família e daquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer. Porque tem gente que não cuida da sua vida, não cuida da sua família, não faz aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, mas fica cuidando da vida dos outros. Vai tomar jeito. Pare de cuidar da vida dos outros. Pare de se comparar com os outros. Ô pastor, você está meio afiado hoje, está pegando pesado. É verdade, queridos. Nós precisamos, fala assim: eu preciso cuidar da minha vida. Quando você cuida da sua vida, você tem intimidade com Deus, você busca Deus. Aleluias. Ele vai ministrando ao seu coração, Ele vai direcionando os seus caminhos, Ele vai abrindo as portas, você vai sendo abençoado lá no seu trabalho, os seus projetos, seus sonhos vão acontecendo. Aleluia, você vai tendo experiências tremendas com Deus. Você não está preocupado se o outro está na sua frente, se ele está atrás de você. Você está preocupado em ouvir a voz de Deus e estar debaixo da bênção de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, não cuide da vida dos outros. Cuide da sua vida, para que você possa ter esta vida abundante. Nós precisamos entender que nós temos valor. Fala assim: eu tenho valor. Paulo entendeu muito bem isso, 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Fala assim: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Amém, amados? Pela graça de Deus, Deus te fez desse jeito. Ele te ama do jeito que você é. Com uma autoimagem sadia, bem resolvida, você já garante boa parte da sua caminhada. Porque aí você entende que você é um filho de Deus, você não é um coitadinho. Eu não estou aqui falando palavra de autoajuda para você, não. Estou falando o que está na Bíblia.
O que está na Bíblia é que você tem que centrar na cruz de Cristo. Quando você centra na cruz de Cristo, você entende o valor que você tem, porque você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, aleluia! Então você tem muito valor, porque Ele verteu o sangue dEle, meu irmão, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje e pudéssemos pisar na cabeça do diabo. O sangue de Jesus tem nos comprado, o sangue de Jesus, que é tão valioso, queridos, o sangue de Jesus. Então você tem valor, você tem muito valor. E eu nem gosto de livro de autoajuda, não gosto. O melhor livro de autoajuda que tem é esse aqui, ó. Lê ele de capa a capa que você vai ficar afiado e vai ficar cuspindo prego, vai ficar uma tocha só. É só ler isso aqui. É só ler isso aqui. Gosto de ler bons livros, gosto. Mas quando eu começo a ler um livro e começa a ir muito para o lado humanista da coisa, eu falo, não, isso aqui não dá. Eu gosto de ler livro que tem muita referência bíblica e tudo aquilo que é falado no livro está respaldado com a palavra de Deus. Isso aqui. Deus me levou a ler a palavra dele pela primeira vez quando eu tinha 14 anos, nem convertido eu era. Eu li inteira, não entendi nada, mas li. Não entendi nada mesmo. Era uma Bíblia católica, depois eu me converti, eu fui procurar alguns livros, na outra Bíblia não tinha, eu falei, mas essa Bíblia está faltando uns livros? E aí o pastor me explicou que existiam alguns livros apócrifos, e aí ele me explicou toda aquela questão que eu não sabia. Mas eu comecei a achar interessante as histórias, eu fui de Gênesis a Apocalipse. Deus já tinha um propósito na minha vida. Queridos, a palavra de Deus vai nos aprumar. A palavra de Deus vai mostrar o valor que nós temos em Cristo Jesus. A palavra de Deus vai nos fazer erguer a cabeça e não andar de cabeça baixa. A palavra de Deus vai nos fazer termos alegria dentro do nosso coração, porque você não é um coitadinho, uma coitadinha, você é filho do Deus vivo. Filha do Deus vivo. E você tem direito a uma vida abundante na face dessa terra, porque você é filho de Deus. Mas precisamos fazer o que temos que fazer. É igual os seus filhos. Às vezes eles pediam algumas coisas para você, mas eles não estavam fazendo por merecer. Nota baixa na escola, mal criado, respondão, e aí quer que o pai dê um monte de presente e faça um monte de mimo. Se é um bom pai, não vai fazer. Vai dizer, você tem que tomar jeito, menino, você tem que tomar jeito, menino, você tem que melhorar primeiro. Com Deus é assim também. Às vezes ele olha para nós e fala, você está pedindo, mas não vou dar não. Você tem que tomar jeito, tem que parar de ser mimado, tem que parar de ser chorão, tem que parar de viver falando da vida dos outros, tem que parar de ser orgulhoso. Acho que Deus olha assim algumas vezes e diz assim, toma jeito, menino, toma jeito, menina. Eu quero olhar daqui para você e quero dizer, toma jeito, menino, toma jeito, menina. Agora olha para mim e diga, toma jeito, pastor. Porque nós precisamos tomar jeito, queridos. Sabe, eu sou como você, se eu não cuido, às vezes eu já estou me pegando em algumas coisas também. Estamos centrados na palavra de Deus. É encarar e aceitar os desafios que estão diante de nós. E reconhecer que Jesus está conosco. Se nós já conhecemos a Jesus, o que nós precisamos pedir agora é que Ele coloque fogo no nosso espírito, queridos. Porque, eu conheço Jesus. Pastor, eu conheço Jesus, eu já sou convertido há 15 anos. Mas a minha vida é uma tribulação. Pensa numa luta, pastor. O diabo está furioso comigo, pastor. Eu acho que fizeram algum trabalho. A coisa não vai, ela não rompe. Com certeza o diabo está furioso com você. E pode até ter feito uma obra de macumbaria para você. Mas você precisa entender o seu valor em Cristo Jesus e peça, Senhor, coloca fogo no meu espírito. Eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher cheia do Teu Espírito Santo. E aonde eu entrar o capeta tem que sair correndo. Às vezes, queridos, a gente fica com medo de tantas coisas, porque nós não entendemos quem nós somos em Cristo Jesus. Precisamos ter uma imagem positiva de nós mesmos. Se alguém chegar para mim, graças a Deus nunca chegaram, mas se alguém chegar, olhar para mim e dizer assim, você é um coitadinho, eu falo, epa, peraí, não sou não. Peraí. Com quem você acha que você está falando? Eu sou o filho do Deus vivo. Lavado, remido e comprado pelo sangue de Jesus. Eu não sou coitadinho, não. Eu não aceito esse tipo de palavra. Eu não aceito. Não aceito.
Porque às vezes nós aceitamos as afrontas do inferno. E por conta disso, vivemos uma vida miserável na face dessa terra. Eu não quero isso para a minha vida. E eu sei que você não quer também. Precisamos entender que Deus nos ama e Ele quer nos levar a viver uma vida abundante na face dessa terra. Porque depois, lá na eternidade, meu amigo, aí é só glória, aleluia, aleluia e glória a Deus. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos fazer diferença. Se fizermos diferença aqui, se brilharmos aqui, com certeza, vamos somar lá em cima, com homens e mulheres, cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos brilhar juntos. Agora, se a gente for apagadinho aqui, cabisbaixo, moribundo, como que vai morar no céu, gente? Diz a palavra de Deus que lá no céu tem uma adoração constante diante do trono. Santo, 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 e os anciões estão lá jogando as coroas e declarando a santidade ao Senhor. Aqui você não aguenta adorar a Deus 15, 20 minutos. Meu Deus, a Gleice não vai mandar sentar, já está me doendo as costas, ai minha panturrilha, ai meu calo, olho de peixe está doendo, ai não sei o quê. Jesus amado. Ah, pastor, mas lá a gente vai ter um corpo glorificado, então não vai ter essas dores. É verdade, não vai ter. Glória a Deus por isso, né? Mas a gente precisa perseverar aqui, queridos. A gente é tão... eu vou te falar a verdade, às vezes dá vontade de dar um choque em alguns aí. Chegar lá com 2 fiozinhos assim, para ver se... Opa, se esperta um pouquinho. Porque você olha daqui, tá assim, aleluia, glória a Deus. Gente, eu estou falando de coisas que já aconteceu comigo também. Mas eu comecei a entender quem eu sou em Cristo Jesus, queridos. Eu sou vencedor, eu sou forte, não é na força do meu braço, mas é por conta daquele que está dentro de mim, aleluia! Glória a Deus! Todo dia é um dia novo. Nós precisamos aprender a conviver, a apreciar as diferenças. Nós precisamos aprender a ser feliz no lugar onde estamos, a estar satisfeito com aquilo que temos, ser gratos com aquilo que já recebemos e florescer aonde estamos plantados. Precisamos entender esses princípios, queridos. Ai, pastor, eu estou lá com o meu uninho, nada contra Uno, que eu já tive também, é uma benção. Mas como eu queria ter uma Mercedes, pastor. Se você não tem gratidão com o que Deus te deu, como que Deus vai te dar algo melhor? Comece a agradecer pelo Uninho, pelo Fusquinha, pelo Corcel. Nossa, Corcel? É. Nós não somos gratos com aquilo que nós temos, como que Deus vai nos dar algo melhor? Queridos, durante muitos anos, eu ia trabalhar de bicicleta. Passava ali na rua do templo antigo de bicicleta. E eu era tão grato pela minha bicicleta. Sempre fui muito grato a Deus por aquilo que Deus tinha me dado. Porque quando temos essa gratidão dentro de nós, Deus vai abrindo as portas e Ele vai nos abençoando. Eu estava conversando com o Cristo essa semana. Ele e a Bianca compraram uma casa, e o Cristo falando da gratidão, de poder logo mudar para casa, sabe, gratidão no coração. A gente vai reclamando demais, vai virando reclamão, chorão, mas não é o seu caso, né? Oh, aleluia, estou olhando daqui, não tem ninguém. Não, aqui não está. Amados, se nós não cuidarmos, nós entristecemos o coração de Deus. E como vamos ter uma vida abundante se não estamos satisfeitos com aquilo que temos? Se não florescemos no lugar onde estamos plantados. Se o Senhor te colocou nesse lugar, é para você florescer nesse lugar, meu irmão. Não é para você murchar aqui, mas é para você florescer. Por isso que Deus te colocou nesse lugar. Olha só o que Paulo fala em Filipenses 4:12. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Esse aqui é Paulo. Em toda e qualquer situação, eu aprendi a adorar ao Senhor. Eu aprendi a glorificar o nome do Senhor. O livro da sua vida ainda não chegou ao fim. Deus continua escrevendo nele.
e Ele quer escrever coisas muito lindas, mas depende muito da forma como você vai se portar diante dEle. Creia em Deus, confie no seu potencial, que você é um potencial nas mãos dEle. Decida transformar a sua mente e Ele transformará a sua vida, porque tudo começa aqui, ó. Se a gente achar que é difícil, se nós não gerarmos fé dentro do nosso coração, na nossa mente, acreditando que as coisas vão acontecer, aí as coisas não acontecem mesmo. Então precisamos gerar esta fé dentro do nosso coração, sonhar dentro do nosso coração. Terceiro, as suas palavras têm poder. Gente, isso aqui, só aqui a gente podia falar hoje umas 2 horas sobre esse assunto. Há poder naquilo que sai da sua boca. Você sabia disso? Olha só o que fala Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Meu Deus do céu. Como você responde a sua esposa, o seu esposo e os seus filhos? As suas palavras são temperadas com sal? Ou nem tempero tem? Quando eu comecei a pensar sobre esses versículos, e pensar de como nós erramos com as palavras, e como a vida fica azeda, fica amarga, fica triste por conta de coisas que nós falamos e de confusões que nós arrumamos por conta da nossa língua. Por isso que Tiago fala que a língua é um membro tão pequeno. E desta mesma fonte onde está a nossa boca, Jesus fala que se não cuidarmos, ao mesmo tempo que estamos elogiando alguém, já podemos estar amaldiçoando. Como nós precisamos cuidar daquilo que nós falamos. Existe poder nas palavras, elas podem abençoar ou matar uma pessoa. Nós devemos cuidar bem da nossa língua, porque ela contém um veneno mortal. Isso aqui é tão sério. Olha só o que diz esse versículo de Mateus 12:36. No dia do juízo, os homens haverão de dar conta de cada palavra inútil que tiverem falado. Quando eu li esse versículo, eu falei, meu Deus. E já comecei a lembrar de umas bobagens que eu falei e fui pedindo perdão. Falei, ó, eu me arrependo daquilo lá, eu me arrependo daquilo lá, eu me arrependo disso aqui. Vou ler de novo. Mateus 12:36. No dia do juízo, os homens haverão de dar conta de cada palavra inútil que tiverem falado. Um dia nós vamos estar diante de Deus e nós vamos dar conta de todas as bobagens que nós falamos. Gente, eu comecei a pensar sobre isso aqui, eu falei, Deus do céu, tem misericórdia. Me deu vontade de costurar a boca. A minha esposa, a Rosângela, que fala. Aconselhando casais, e às vezes a situação está um pouco difícil, ela pega um copo d'água, ela diz assim, irmão, põe essa água na boca, mas não engole, fica com a água na boca. Para ajudar um pouquinho para a gente conversar aqui. Como nós precisamos cuidar daquilo que falamos. Quantas discussões começam dentro da nossa casa por conta de nada? Uma palavrinha mal colocada e o negócio vai fervendo e o diabo sabe disso. E aí já a gente gosta daquele senso de justiça, de se defender e já se levanta. Epa, porque não é bem assim, você está pensando o quê? Nem meu pai falava assim comigo. Mas eu não sou seu pai, eu sou seu marido, eu sou sua esposa. E aí já começa e já está os dois lá. E a coisa vai ficando complicada. É assim ou não é? E com a filharada? Porque você não toma jeito, menino. Você é igual seu pai, é um bagunceiro, você não cuida das coisas. Você é igual sua mãe. Porque não sei o quê. E daqui a pouco já virou um fervo dentro de casa. Palavras mal colocadas. Precisa corrigir? Claro que tem vezes que vai precisar corrigir mesmo. Tem que chamar do lado e dizer, olha, você está errado nisso, nisso e nisso. Mas é uma correção centrada, sem ter palavras inúteis. Porque tem coisas que depois que você fala, causam um estrago tremendo.
E por mais que você tente consertar, quando vai consertar, às vezes até fica pior ainda. Cuida do que você fala. Assim, com muito respeito, coloca um pouquinho da sua língua para fora. E morde ela. Morde ela. Às vezes eu penso que nós deveríamos fazer assim. Antes de falar bobagem, de ficar julgando a vida dos outros, de ficar estufando o peito e dizendo eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Cuidado com o que você fala. As palavras vão acabar se voltando contra você mesmo. Como vai ter uma vida abundante falando um monte de bobagem, falando mal dos outros, xingando, criticando. Palavras inúteis que não vai levar a lugar algum. Gente, esse versículo eu te confesso que eu arrepiei quando eu li ele. Eu arrepiei. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Eu gostei muito dessa frase, eu não sei de quem é. Mas olha só que frase interessante. Somos senhores das palavras que pronunciamos e escravos das que deixamos escapar. Somos senhores das palavras que pronunciamos e escravos das que deixamos escapar. Porque uma vez que escapou e saiu e fez estrago, para consertar não é fácil. Por isso que precisamos vigiar muito com as nossas palavras. E para ter uma vida abundante, precisamos cuidar dos comentários que fazemos. Tem gente que gosta de, na sobremesa, do almoço, da janta, naquele momento ali da sobremesa, degustar um pouquinho da vida do pastor, da pastora, do líder, do irmão, da irmã. Está ali degustando, mas não tem nem noção que os filhos estão ouvindo. E aí depois as crianças não querem vir para a igreja, e aí você não entende por quê, e começa a pedir oração. Ô pastor, ora pelos meus filhos, não querem mais ir para a igreja, eu não sei o que está acontecendo. Mas às vezes não temos noção que fomos nós mesmos que fizemos os estragos com aquilo que nós falamos. Falando da vida alheia. Quero voltar de novo nesse assunto, eu consigo sair disso aqui. Acho que Deus quer falar com alguém. Não sei. Gente, a fofoca é uma desgraça. É uma desgraça. E se nós não cuidarmos, nós viramos fofoqueiros gospel. Fofoqueiros evangélicos. Pastor, não é fofoca, eu só quero contar para a gente orar depois, porque eu já escutei muito disso. Pastor, não é fofoca, pastor. Deixa eu só te passar um negócio aqui, mas não é fofoca. Amados, precisamos entender que aquilo que nós falamos tem um poder muito grande. Olha só o que diz Provérbios 12, 25. Uma palavra boa anima as pessoas. Oh, que maravilha! Eu quero te dar uma oportunidade agora de você liberar uma palavra boa para alguém que está do seu lado. Seja um instrumento de Deus agora para a pessoa que está do seu lado. Libera uma palavra boa para ela, uma palavra de bênção. Isso. Mas seja sincero no que você for falar aí, hein? Isso. Nós precisamos orar e pedir que Deus nos ajude a controlar os nossos lábios, a controlar a nossa língua. Por isso que precisamos ser cheios do Espírito Santo, queridos. Se formos cheios do Espírito Santo, quantas vezes eu falei algo, mas na hora que eu falei, já veio aquela vozinha dentro de mim. Você não devia ter falado isso. E já naquele momento eu pude corrigir. Falei, Deus me perdoe, eu já pedi perdão para a pessoa. Sabe, eu já pude corrigir. Quantas vezes o Espírito Santo me corrigiu? Como nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos ajude quando falarmos coisas que não deveríamos falar, para que Ele já possa nos corrigir e que a gente já possa se retratar o mais rápido possível. Porque por mais que a gente cuide, às vezes a gente dá um bola fora. Mas quanto menos dermos, melhor. Vai ser bênção, com certeza. Fala assim, para ter uma vida abundante, eu preciso cuidar da minha língua. Da minha língua. Cuidar daquilo que eu falo. Vamos lá. Outro passo importante para termos
uma vida abundante, é deixar o passado para trás. Meu Deus, como é uma dificuldade isso aqui. Eclesiastes 13:15 diz assim: o que é, já foi. Fala assim: o que é, já foi. Se já foi, já foi. Amém, queridos? Se você decidir deixar o seu passado, ele ficará para lá. Ele não pode voltar sozinho para atormentar a sua vida. Somente volta com a sua autorização. E como que você autoriza? Quando você fica remoendo aquilo. Todo dia, toda noite, você fica remoendo, e aquele negócio parece que está ali com você, e na verdade está, porque você não larga aquilo de jeito nenhum. Se você já foi rejeitado, e se você não tem controle sobre isso, você precisa deixar isso para trás. Você está se rejeitando, e sobre isso você tem total controle. Ou seja, se você já foi rejeitado, você pode deixar isso para trás. Isso você pode fazer. Você pode fazer. Agora, se você traz essas coisas ruins de novo sobre a sua vida, você está se rejeitando, na verdade. Então, sobre isso você tem controle de trazer ou de não trazer, porque o que aconteceu, aconteceu. Já faz parte da sua vida, fez parte da sua história. Agora, o trazer para o presente depende de cada um de nós. Perdoar é uma escolha, não um sentimento. Fala assim: perdoar é uma escolha, não um sentimento. Eu não vou ler o texto todo, porque vocês conhecem a história, só vou ler um versículo. Gênesis 41:51. Contando a história de José. José diz assim: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. José teve uma história familiar muito triste. Foi vendido pelos irmãos, foi desacreditado pelos irmãos, havia competição dentro da família, teve violência. Ele poderia ficar o resto da sua vida praguejando contra a sua família e seus irmãos, mas ele decidiu ficar firme com Deus e esquecer aquilo que fizeram para ele. Tem mulher que pragueja o marido até hoje e ele já está lá debaixo da sepultura 5, 10, 15, 20, 30 anos, mas está até hoje praguejando. Tem homem que é a mesma coisa com a sua esposa. Pais com seus filhos, filhos com seus pais. Esqueça as coisas ruins e viva uma novidade de vida. Isso vai te impedir de ter uma vida abundante. O único impedimento para ser feliz pode ser você mesmo. Sabe o que aconteceu com José? José foi um escravo especial, ele foi um prisioneiro especial e ele foi um governador especial. Aonde ele estava, ele era especial. Por quê? Porque o coração dele estava livre, mesmo em meio a tanta injustiça, ele tinha liberado perdão para aquela turma. Então, aonde ele estava, Deus o abençoava. Ele foi um escravo muito abençoado lá na casa de Potifar, ele cuidava das coisas, ele foi injustiçado, ele foi para a prisão. Lá na prisão, ele foi um prisioneiro especial, ele cuidava de todos os presos. Deus pega e tira ele de lá, e agora Deus coloca ele num cargo de governador. Por quê? Porque ele era alguém especial. Quem aprende a perdoar e deixa o passado para trás é alguém especial diante de Deus. Por isso que Paulo fala em Filipenses 3, do 13 ao 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Quem não deixa para trás não consegue prosseguir. É como se tivesse atolado em um determinado lugar, não consegue romper. E quando consegue dar um passo é com muita dificuldade, e com muita dificuldade consegue tirar a outra perna e se move assim de uma forma muito lenta, muito vagarosa. Porque ainda está preso às coisas do passado. Eu não sei o que aconteceu na sua vida. Eu não sei o que você já passou na sua vida. Mas eu sei de um Deus que trabalhou na vida de José. E esse mesmo Deus, Ele quer trabalhar na sua vida também. Para que você possa ter uma vida abundante. Sabe, amados, eu tenho, nesse tempo, me surpreendido com algumas coisas, assim, de uma forma, assim, vivido também algumas coisas de uma forma muito forte. Tenho conversado muito com a Rosângela, nós temos atendido muitas pessoas, e jovens, com crises agudas de depressão, síndrome do pânico, pessoas que não conseguem romper, não conseguem caminhar,
E aí você começa a conversar com essas pessoas, você vai ver que elas têm mágoa dentro do coração, elas têm situações que não foram resolvidas, elas não conseguem viver o presente, não conseguem projetar o futuro, porque estão presas a coisas do passado. E isso as impede de ter uma vida abundante, de poder viver a felicidade, de poder desfrutar das bênçãos de Deus. São pessoas que têm um bom emprego, que têm uma boa família, mas não conseguem viver essa felicidade, por conta desta tristeza que está na alma. Mas Jesus quer curar esta tristeza, e Ele quer te abençoar com certeza. Aleluias. Você só poderá avançar, andar para frente em sua vida no futuro, se hoje você decidir romper com o seu passado. Romper com a infidelidade, com o orgulho, com vaidade, com religiosidade, com incredulidade, com mentira, com vida dupla. Ou seja, tomar uma postura diante de Deus. Tomar uma postura de um santo homem, de uma santa mulher de Deus. Deus te trouxe aqui nesta noite para que você tome algumas decisões nessa noite. Você precisa tomar algumas decisões, não é só escutar uma palavra, mas é tomar algumas decisões. É entender que Deus te ama, e é por isso que você está aqui. Ele me ama e Ele te ama, e Ele quer nos levar a tomarmos decisões que vai mudar o rumo da nossa vida. Você precisa cortar as coisas pela raiz, essas coisas ruins, porque senão ela vai brotar de novo. Tem gente que até corta, mas não corta na raiz, só dá uma desgalhadinha assim, ó. Daqui a pouco está tudo de novo. Tem que cortar lá na raiz. Lá na raiz. O outro passo que você precisa dar. Você precisa renovar as suas forças em Deus nos dias ruins. Gente, tem dia que é ruim, não tem? Tem dia que não é muito fácil. E como viver uma vida abundante num dia que não é muito fácil? No dia ruim, no dia da perda, no dia da dificuldade. É possível? Claro que é possível. Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Tem uma outra tradução que diz assim: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Passar por adversidades não significa que você não tem fé, não significa que você está em pecado, não significa que Deus se afastou da sua vida, e também não significa que não tem solução. Nós estamos num processo de aprendizagem. E nesse processo de aprendizagem, algumas vezes Deus vai nos passar pelo fogo. O metal se purifica no fogo. Quando você coloca o metal no fogo, a temperatura, a alta temperatura, ela vai tirando as impurezas daquele metal. E na nossa vida não é diferente. Mas mesmo nesses momentos difíceis, Deus quer nos levar a termos experiências tremendas com Ele. Em meio a qualquer dificuldade, encontra-se uma grande oportunidade. Essa frase aqui do Martin Luther King, ela é muito linda, olha só. A verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em tempos de controvérsias e desafios. É aí que nós medimos o quanto as pessoas têm intimidade com Deus. É nessas horas. Porque quando tudo está bem, meu irmão, é uma maravilha. Mas na hora da prova, é que nós vemos realmente aqueles que têm experiência com Deus e que têm experimentado esta vida abundante da parte do Senhor. Eu, estando em alguns velórios, e não foi só nenhuma e nem duas vezes que eu já vi isso, em meio a um momento de tanta dor, a glória de Deus manifestar naquele lugar. E aquelas pessoas que tinham tudo para estar ali, né, numa amargura tremenda de espírito, não que elas não estão tristes, mas elas estão. Mas tem uma unção, uma graça de Deus. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de ver algo desse tipo. Algo assim impressionante acontece mesmo nas horas difíceis. De chegar perto de alguém que acabou de bater o seu carro, e aquela pessoa dizer: pastor, que bênção, Deus deu um grande livramento. A pessoa pode dizer: olha, você estragou meu carro, e agora vou ter que acionar o seguro, não tem seguro, não sei o quê. Mas a primeira coisa que a pessoa diz: Deus deu um grande livramento, louvado seja o nome do Senhor. O que é isso, queridos? É vida abundante. É nas horas difíceis você poder glorificar o nome do Senhor.
É fácil? Claro que não é. Mas é possível. Fala assim, é possível. Olha só Hebreus 12:7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Às vezes o Senhor vai nos disciplinar com algumas dificuldades. E às vezes as dificuldades somente, elas fazem parte, né, do percurso que nós vamos ter que andar nele, não tem como fugir. Algumas vezes é Deus que está nos provando, e outras vezes não é nenhuma prova, ela faz parte da nossa caminhada. Quando eu vou fazer casamento, algo muito lindo acontece. Quando eu reúno os noivos antes, e estou ali conversando com eles, normalmente eles falam assim, eles não falam bem com essas palavras, mas é mais ou menos como se fosse assim: pastor, nós nunca vamos brigar. Pastor, a nossa casa vai ser só paz, alegria. E que bom que está indo para o casamento com esse sentimento. Mas a gente precisa entender que se nós não vigiarmos e não cuidarmos, pode virar um ringue o negócio. Mas se nós vigiarmos e cuidarmos, Deus vai nos ajudar a superarmos as nossas limitações. Já estou indo aqui, deixa eu caminhar mais um pouquinho. Viva para dar primeiro, não seja apressado em receber. Já falamos um pouquinho sobre isso, mas eu quero agora pegar alguns versículos aqui. Atos 20:35 diz assim: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tem uma outra tradução da NVI que diz assim: existe mais felicidade em dar do que em receber. E a minha pergunta é: você gosta mais de dar ou de receber? Já fiz essa pergunta para você. Existe uma alegria em dar, que é algo divino. Eu e você fomos feitos e criados para abençoar as pessoas. E por último, faça a escolha de ser feliz. Repete após mim, diga assim: faça a escolha de ser feliz. O salmista fala no Salmos 32, verso 1: bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoada e cujo pecado é coberto. Na NVI diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Ser feliz não tem nada a ver com dinheiro, saúde, posição social, grau de escolaridade, local de nascimento ou residência. Tem a ver com atitude e com fé. Eu já estive em casas muito lindas e as pessoas eram só tristeza e infelicidade. Eu já estive em lugares, casas muito simples, pessoas muito pobres, mas eram pessoas felizes, eram pessoas gratas. Então tem muito a ver com a nossa atitude e com a forma como nós olhamos aquilo que está à nossa volta. A escolha para ser feliz passa pela escolha de Jesus. Só Ele pode perdoar os seus pecados, e sem perdão não existe real felicidade. A felicidade é uma escolha sua, é uma escolha minha. Eu quero ser feliz. Eu tenho falado todos os dias para o Senhor: Senhor, eu quero ser feliz. Eu quero desfrutar desta vida abundante. Eu quero buscar a felicidade. Eu tenho falado com Deus: me ajuda, Senhor. Me ajuda a vigiar com as minhas palavras, com as minhas atitudes. Eu não quero magoar as pessoas, mas se eu magoar alguém, me ajuda, que eu possa ter a atitude de pedir perdão e reconhecer aonde eu errei. Me ajude para que eu não venha a ser orgulhoso, nariz empinado, mas que eu sempre venha a reconhecer que é o Senhor que tem abençoado a minha vida. E se eu estou onde estou hoje, se tenho o que tenho, é por pura graça e misericórdia de Deus.